Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando prosseguimento então para a nossa série de cinesiologia vetorial e no último programa nós analisamos vetorialmente a ação do glúteo máximo e hoje nós vamos analisar também, com a utilização de vetores, que é o tema da série, o glúteo médio. Então nós vamos fazer um somatório, uma complementação, melhor dizendo, do último programa. Então nós vamos propriamente dito, fazendo a aplicação de vetores, analisar a função, o trabalho muscular, a linha de ação, de tração do glúteo médio. Tenho certeza que vocês vão gostar do programa de hoje. Acompanhe o vídeo. Bem, como já descrevi na chamada, nós vamos analisar hoje então o glúteo médio na sua análise vetorial. Lembrando para vocês que nós vamos seguir sempre as regrinhas ao longo de todos os programas. Quem não assistiu os programas anteriores do Treino em Foco pode sentir uma certa dificuldade no programa de hoje. Então é interessante assistir essa série de cinesiologia vetorial, assistir o programa 1, programa 2, programa 3, programa 4, para complementar o que nós vamos falar hoje. Então lembrando que o programa aqui tem por objetivo instrumentalizar vocês, seguidores do Treino em Foco, instrumentalizar no sentido em que vocês, de forma autônoma, possam fazer essas atividades que eu estou ensinando como fazer aqui. Analisar cinesiologicamente, aplicando vetores e entendendo melhor as funções musculares ou as ações de grupos musculares no corpo. Então, lembrando de um passo a passo, um primeiro ponto que você tem que fazer é ir nesse site, fazer um trabalho nesse site para isolar o boneco anatômico dentro do grupo muscular que você queira fazer o trabalho. Tem essas opções de ferramentas nesse site à esquerda para tirar a roupa do boneco, para tirar alguns outros sistemas corporais e isolar sistema ósseo, cartilaginoso e muscular. É muito simples trabalhar com o boneco anatômico, então a primeira sugestão para que vocês aprendam a fazer isso aqui, porque é nosso interesse, como eu disse, é prepará-los para executar isso de forma autônoma, que vocês vão até esse site, dissequem o boneco, isolem o grupo muscular, rodem o boneco no melhor plano anatômico de análise, que eu já vou discutir daqui um pouquinho aqui no vídeo, e façam um print screen. Feito isso, vocês vão colar esse print screen da tela no PowerPoint e a partir daí fazer o que nós vamos fazer hoje, que é a análise cinesiológica. Então, como eu disse, hoje nós vamos trabalhar com a ideia do glúteo médio, complementando o último vídeo que foi do glúteo máximo. Lembrando que existem planos de análise da imagem que não são muito interessantes e dificultam a análise cinesiológica. Porque a forma que nós estamos apresentando aqui para interpretar a análise cinesiológica, nós estamos trabalhando com eixo X e eixo Y. Portanto, nós estamos trabalhando de uma forma bidimensional. E a ação muscular de vários músculos é tridimensional. Nós não estamos analisando o eixo Z, que seria o eixo de profundidade. Então é interessante no momento de você, seguidor do Treino em Foco, fazer um print screen da imagem, por exemplo, usar um print screen da imagem que favoreça a análise ou num plano sagital, ou num plano frontal, ou num plano transversal, trabalhando aí com os planos principais para fazer essa análise. Então ao longo do programa, eu já comentei no programa anterior e no outro programa sobre isso, vou comentar hoje de novo, isso é um ponto importante. Lembrando que hoje então nós estamos no programa 5. Para que nós possamos fazer uma análise adequada, nós precisamos desses detalhes serem bem conduzidos. Então vejam bem, eu tenho aqui um print screen, uma imagem lá do boneco anatômico do site, e ela não deve ser usada. Por que essa imagem não deve ser usada? Antes de apresentar a análise vetorial do glúteo médio, eu estou dizendo que essa análise, ou essa imagem, essa tomada em vista látero-posterior, lateral e posterior, por isso látero-posterior, não é a melhor tomada de imagem. Por quê? Porque tem vários pontos que nós vamos ter que concluir. O ângulo do plano não está bem definido para o látero posterior. Ele está em látero posterior. Não tem um plano lateral, nem posterior, nem anterior para verificar. E os movimentos que nós vamos analisar do glúteo médio, é interessante que se posicione o boneco anatômico ou numa posição bem lateralizada, mas principalmente uma posição em vista posterior, para favorecer a análise que nós vamos fazer aqui. Por isso que eu digo, esse é um ponto importante. O rodar o boneco anatômico para a direita e para a esquerda e ter uma tomada de imagem adequada é o melhor para se produzir essa análise cinesiológica. O plano da imagem não está em vista lateral, apresentando o plano sagital. Ou seja, se estivesse em vista lateral, nós poderíamos ver movimentos, possíveis movimentos produzidos pelo glúteo médio
no plano sagital. Isso é impossível. Se existir movimentos produzidos pelo glúteo médio, através da análise vetorial, se eu não adequar corretamente a vista, eu não consigo identificar isso. O plano da imagem não está em vista posterior, apresentando o plano coronal ou plano frontal. Dessa forma, movimentos no plano lateral, no plano coronal, eu não tenho condições de verificar, como por exemplo abduções e aduções do quadril, por exemplo, executadas pelo glúteo médio, já que eu não tenho um plano adequado de tomada da imagem para executar isso. Isso é um ponto fundamental. Então no vídeo de hoje, uma coisa que eu estou frisando bastante aqui, reiterando esse aspecto, é o ângulo da tomada que você deve ter. No caso, esse ângulo não é possível aplicar de uma forma precisa a análise vetorial para entender a ação do glúteo médio. Sem o posicionamento da imagem em vista lateral ou posterior, não se define com exatidão os planos, aos quais o glúteo médio, teoricamente em tese, pode estar atuando. Posicionando a imagem e vista que exponha os planos coronais facilitará a análise vetorial. E é exatamente isso que nós temos que buscar. Essa imagem, num plano aqui látero-posterior, não facilita. Agora, num plano que exponha de uma forma mais adequada o plano coronal, o plano frontal, se torna mais fácil verificar isso. Então, vejam bem. Aqui nós temos agora uma imagem, e eu estou somente com o esqueleto anatômico, nós podemos perceber que é uma imagem em vista posterior, completamente em vista posterior. Eu não estou lateralizado e em vista posterior, como era o caso desta imagem. Eu tenho uma imagem aqui só com a estrutura óssea, é verdade, mas completamente posteriorizada. E isso irá me favorecer a análise vetorial da ação muscular do glúteo médio. Mas eu vou começar aqui mostrando para vocês alguns aspectos que nós vamos aplicar dentro de instantes aqui na análise. Vejam bem, como nós fizemos para o glúteo máximo, e agora vamos fazer também para o glúteo médio, nós precisamos e necessitamos traçar uma linha que representa o eixo longitudinal do segmento ósseo ao qual o glúteo médio irá tracionar, irá movimentar. No caso aqui, o tecido ósseo ou o osso no qual o glúteo médio irá movimentar, irá tracionar e gerar movimento, será o glúteo ou será o fêmur. E aqui essa linha vermelha pontilhada representa o eixo longitudinal, acompanha longitudinalmente o fêmur, o osso fêmur. Muito bem, feito isso, eu posso imaginar uma outra linha pontilhada. Vejam bem, essa outra linha pontilhada que eu coloquei, ela representa o eixo longitudinal do trocânter maior do fêmur. Se nós temos aqui, isso não vai ficar bem reto porque eu não consigo fazer isso adequadamente aqui com o mouse sobre a mesa que eu trabalho, mas só para pegar a ideia, aqui nós temos o eixo longitudinal do fêmur, como eu já coloquei a linha pontilhada aqui. Mas se nós analisarmos o trocânter maior, o eixo longitudinal dele, embora pequeno, o eixo que representa a situação longitudinal do trocânter maior é esse. Claro que nessa linha pontilhada eu extrapolei o tecido ósseo e coloquei uma linha mais longa para que nós possamos entender de uma forma mais adequada. Poderia ter extrapolado mais ainda para podermos representar bem essa situação. Mas não é o caso. O que nós temos que entender então, linha longitudinal do fêmur, linha longitudinal que representa o desenvolvimento aqui do trocânter maior do fêmur. E por que eu estou fazendo também essa representação do eixo longitudinal para o trocânter maior do fêmur? Porque a inserção do glúteo médio é exatamente sob o trocânter maior do fêmur, nessa região agora que eu posiciono aqui a ponteira. Então nós podemos ver que essa é a região aonde irá se posicionar a inserção do glúteo médio. Então, dito isso, eu coloco esse vetor em azul. Esse vetor em azul é o vetor resultante e é o vetor resultante da ação de tração muscular do glúteo médio. Aí vocês podem estar se perguntando, João, mas como é que tu sabes que é esse ponto que tu deves colocar? Bom, quando eu colocar uma outra imagem aqui na direita, nós vamos ver exatamente o desenho do glúteo médio e vocês vão poder entender essa minha representação. Eu coloquei primeiro uma estrutura óssea para que a gente possa entender depois, logo na sequência aqui à direita, a ação muscular do glúteo médio sobre toda a estrutura, músculo, esquelética, tecido ósseo, para que possamos fazer essa análise. Então aqui eu estou afirmando, sem ter a visão do glúteo médio, que o glúteo médio traciona nessa direção e nesse sentido, representado por esse vetor em azul. Obviamente, o glúteo médio ele não tem a sua origem nas costelas. Eu extrapolei a ação, extrapolei a magnitude, o comprimento do vetor que representa a tração do glúteo médio. A ação do glúteo médio, o seu ponto de origem, fica nessa região aqui, em que eu demarco agora lateralmente em relação ao ilíaco. Bom, feito isso, vejam bem,
a linha de ação vetorial que representa a ação do glúteo médio, ela se encontra sobre o trocânter maior do fêmur. Muito bem, qual foi a regrinha que nós passamos fortemente ao longo dessa série e fortalecemos essa ação no último programa? Nós temos que decompor o vetor resultante. O vetor resultante deve ser decomposto por um vetor que fique paralelo ao eixo longitudinal do segmento ósseo que será movido. No caso aqui, não fica paralelo ao fêmur, e sim paralelo ao eixo longitudinal do trocânter maior. Por isso que eu representava e salientava essa questão do eixo longitudinal do trocânter maior. Mas por que do trocânter maior? Porque a linha de ação e a inserção do glúteo médio é sobre o trocânter maior e não diretamente sobre o fêmur. Então nós temos que usar a linha longitudinal do trocânter maior e não a linha longitudinal do fêmur em si. Então, se essa é a linha que representa o eixo longitudinal do trocânter maior, quando fazemos uma decomposição do vetor resultante, no caso aqui o vetor em azul, esse vetor em paralelo é o verde representado aqui. E também nós falamos que um outro componente vetorial será colocado de forma perpendicular ao eixo longitudinal. Então aqui nós temos o eixo longitudinal e esse vetor mais longo agora aqui, que acompanha ponta com ponta de vetor, certo? Ponta com ponta de vetor, ele representa também o vetor que fica perpendicular ao eixo longitudinal do tecido ósseo que se movimenta. No caso, mais uma vez, trocânter maior do fêmur. Então o que nós podemos observar e analisar agora com esses dois componentes vetoriais? Um componente vetorial bem maior e um componente vetorial um pouco menor. Eu havia dito no programa anterior, no vídeo anterior, que o vetor que fica perpendicular, que fica paralelo ao eixo longitudinal é um vetor coaptador ou decoaptador, e o vetor que fica perpendicular é o vetor que realmente produz força motriz de movimentação. Isso quando o eixo está diretamente relacionado, o eixo longitudinal está diretamente relacionado com o eixo de movimento. Veja bem, eu estou marcando agora o eixo de movimento, o eixo antero-posterior ou póstero-anterior, que cruza a articulação do quadril no centro da articulação do quadril e permite ao quadril fazer movimentos de abdução, abrir em relação a uma linha média do corpo, por isso a abdução do quadril no plano frontal, e também permite ao quadril fazer movimento contrário de adução, fechar o ângulo, abrir o ângulo, então abrir o ângulo, abdução, fechar o ângulo, adução. Esse é o eixo. Se nós começarmos a analisar agora os dois vetores, esse vetor que se encontra paralelo é o eixo longitudinal do trocânter maior, nós podemos perceber que ele tem um braço de alavanca de tração em relação a esse eixo de movimento. Esse é o eixo de movimento real da articulação do quadril, em abdução e adução, no plano frontal, e é esse plano que nós conseguimos perceber o movimento nessa tomada de imagem em vista posterior. Então, o que nós temos aqui? Nós temos movimentos de abdução e adução. Vejam bem, esse vetor pequeno aqui, ele tem um braço de alavanca, uma distância perpendicular em relação ao eixo, que permite a esse vetor se tornar um vetor de tração, gerando um movimento, embora paralelo ao eixo longitudinal do trocânter maior, esse movimento, que é paralelo ao eixo longitudinal do trocânter maior, não é paralelo ao eixo longitudinal do fêmur, que irá se mover. Então esse vetor, embora paralelo, nesse caso ele não se torna coaptador nem decoaptador, ele se torna de movimento, de produção de movimento, porque em relação ao eixo longitudinal do osso que se move, o fêmur como um todo, ele não está paralelo a esse eixo. Ele está em um ângulo oblíquo e permitindo a ele fazer uma tração de abdução sobre o fêmur. Se nós olharmos também este eixo agora, esse componente vetorial que se encontra perpendicular ao eixo longitudinal do trocânter maior, nós podemos perceber que esse ponto que eu apresento agora aqui com o mouse é um braço de alavanca também para esse vetor, gerando movimentação sobre a articulação do quadril. Então, esse vetor que tem uma magnitude maior, nós podemos perceber claramente que esse vetor é menor, tem um comprimento menor, tem um comprimento maior, e isso representa a magnitude, então, da distribuição da força. Então, nós podemos interpretar que esse vetor aqui ele tem um poder de tração maior do que este vetor. Mas nós identificamos que tanto este vetor menor se encontra com um braço de alavanca em relação ao eixo, que é esse que nós representamos aqui, e esse vetor, esse componente vetorial também apresenta um braço de alavanca com uma distância perpendicular. O que significa isso, pessoal? Que tanto o vetor maior, o componente vetorial da resultante, aqui está a resultante, aqui na verdade é para onde traciona efetivamente o glúteo médio.
tanto um componente vetorial maior quanto um componente vetorial menor do glúteo médio, eles são, os dois apresentam braços de alavanca em relação ao eixo rotatório antero-posterior ou póstero-anterior no plano frontal, produzindo movimentos de abdução. Então, os dois vetores, os dois componentes vetoriais do glúteo médio são componentes vetoriais que contribuem para o movimento de abdução do quadril. Bom, dito isso, se vocês olharem nos livros de cinesiologia, não é à toa que o glúteo médio é considerado o principal músculo abdutor do quadril. Feitas essas colocações em cima da estrutura óssea somente, nós podemos passar uma análise agora da estrutura óssea mais estrutura muscular. E aqui nós podemos perceber o nosso glorioso aí glúteo médio, tanto de um lado quanto do outro. O ponto de inserção sobre o trocânter maior do fêmur que nós colocamos. Agora aqui eu vou aplicar sobre o desenho ósseo muscular, que se encontra agora aqui, exatamente a mesma estratégia de análise vetorial que nós fizemos aqui. Então vejam bem, aqui está a ação do vetor resultante do glúteo médio. Quando o glúteo médio do lado esquerdo contrai sobre o trocânter maior do fêmur que se encontra nesse ponto, ele vai fazer uma tração nessa direção e nesse sentido. Ou seja, aproximar o trocânter maior do fêmur em relação à crista ilíaca na sua base posterior, na sua curva posterior, aproximando essa região. Lembrando que aqui o eixo longitudinal do fêmur se encontra aqui. Eu não isolei justamente agora para nós fazermos comparativo com só a estrutura óssea. Aqui está o eixo longitudinal do fêmur, aqui o trocânter maior, aqui o colo femoral, que é essa distância que nós temos aqui entre os trocânteres maior e menor e a cabeça hemisférica do húmero. Então isso aqui é o colo femoral. Então nós temos o colo femoral nesse ponto e o eixo longitudinal antero-posterior ele está aproximadamente, seguindo aqui o colo femoral, aproximadamente nesse ponto aqui, ó, que eu coloco agora aproximadamente. Eu não vou afirmar porque eu não tenho desenho. Se nós retirássemos aqui, teríamos com maior precisão. Mas essa é a ideia que eu quero trabalhar com vocês. Fazer uma estimativa do ponto do eixo póstero-anterior ou antero-posterior que permite a abdução e a adução do quadril no plano frontal. Muito bem. Colocado então o vetor resultante de tração efetiva do glúteo médio, é o mesmo que nós temos aqui, pessoal. Nós podemos fazer o que agora aqui? E colocar e posicionar os mesmos vetores. Os vetores que nós tínhamos aqui é posicionado agora nesse ponto. E o outro vetor, o vetor de maior magnitude, ficava perpendicular ao eixo longitudinal do trocânter maior, é o que está colocado aqui. Partindo do pressuposto que aqui esteja o eixo aproximado, estamos estimando, porque nós temos músculos rotadores do quadril aqui na frente, nós temos, vejam bem, um braço de alavanca aqui, que é isso que eu estou pontilhando agora aqui, uma distância perpendicular em relação ao eixo, então isso gera torque, força, magnitude e tração muscular mais a distância. Então nós temos uma força torque, uma força rotatória aqui. Aqui nós temos que projetar o vetor, esse componente vetorial sobre o trocânter maior. Então nós temos que fazer essa projeção. Podemos continuar essa projeção em frente. E essa distância aqui é também um braço de alavanca. Então gera-se torque por esse componente vetorial, gera-se torque por esse componente vetorial e nós temos uma abdução do quadril sendo executada pelo principal músculo abdutor do quadril, que é o glúteo médio. Vejam bem, no último vídeo, no vídeo 4, eu apresentei o glúteo máximo, fiz uma análise vetorial e acredito que até ela é relativamente simples. Hoje eu fiz uma análise vetorial do glúteo médio e eu entendo que ela não é relativamente simples. Ela é mais complexa do que a análise que nós fizemos para o glúteo máximo. Então eu peço, reitero, solicito para vocês, seguidores do Treino Foco, que querem aprender esse processo de análise cinesiológica por vetores, que assistam o vídeo 1, 2, 3 e 4 para assistir o vídeo 5. Acho que isso tornará o aprendizado mais fácil. E assistam esse vídeo 5, 1, 2, 3, 4 vezes para entender melhor esse processo. Lembrando que o vídeo 6 vai contribuir no vídeo 6, 7, 8 e 9, os vídeos posteriores que nós teremos dessa série, eu vou analisar os flexores do cotovelo nessa mesma situação, através de análises vetoriais. Mas o vídeo de hoje, que eu estou indo para o encaminhamento final dele agora, é um vídeo que demanda maior entendimento vetorial, porque os dois componentes vetoriais, tanto o componente vetorial perpendicular ao eixo longitudinal do trocânter maior, quanto o componente que fica paralelo, os dois geram capacidade de movimentação sobre a articulação do quadril. Os dois geram capacidade de torque sobre a movimentação do quadril em movimentos de abdução. Consequentemente, o glúteo médio, em qualquer livro de cinesiologia que vocês
forem pesquisar, vocês vão encontrar o glúteo médio como o principal grupo muscular abdutor do quadril. Um dos motivos dele ser o principal é justamente isso. Lembrando que para gerar torque, gerar força rotatória, gerar força de movimento, isso eu já mostrei em outros vídeos, reitero, reforço a informação, a força produzida, esse torque produzido depende de vários fatores. Depende da curva de encurtamento, tensão do músculo. Isso depende de componentes plásticos, elásticos. Já gravamos vídeos sobre isso no Treino em Foco. Depende do próprio volume do músculo. Obviamente, um músculo maior gera uma capacidade de movimento, de força maior do que um músculo menor. Isso tem a ver com a quantidade de sarcômeros, de miofibrilas contendo dentro de uma fibra muscular, o quão hipertrofiado está. Depende do tipo de fibras que foram hipertrofiadas ou não foram hipertrofiadas, fibras do tipo 2B. As fibras brancas, as velozes e fortes, apresentam maior capacidade de produzir força. Depende do grau de recrutamento de unidades motoras, depende do grau de sincronização dessas unidades motoras, então isso depende muito do treinamento, isso é uma adaptação neural ao treinamento de força. Depende também do desenho dessas fibras em relação à inserção com o tendão ser paralelo ou penado, pegando aqui duas classificações bem básicas, que isso aqui também, no momento eu não vou entrar nessa discussão com vocês, mas é um fator que influencia na capacidade de torque. E o que nós estamos estudando, vou reforçar mais uma vez isso com vocês para fechar o vídeo de hoje. O que nós estamos estudando é esse processo, é o ângulo de inserção do tendão sobre o segmento ósseo. E a partir desse ângulo de inserção, nós estamos aplicando vetores, analisando vetorialmente, vendo como se propicia. Nós acabamos de ver no vídeo de hoje que para o glúteo médio, tanto o vetor perpendicular quanto o vetor paralelo ao eixo longitudinal do trocânter maior, e é aqui que nós temos que ver o eixo longitudinal, os dois produzem capacidade de tração na articulação do quadril, no eixo anteroposterior da articulação do quadril em abdução. Então fica essa mensagem, fica esse reforço da informação. No próximo vídeo, então, nós iniciamos análises vetoriais também dos músculos flexores do quadril. Espero que flexores do cotovelo, desculpa. Bíceps braquial, braquial e braquioradial. Espero que vocês estejam gostando da série. A série tem por objetivo ensiná-los a produzir essa análise de forma autônoma e aí poder, com uma profundidade maior, estudar os livros ou as versões dos livros do Capandi que usa e abusa da questão vetorial para explicar a ação cinesiológica. Grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Sobre a escápula, no próprio desenho anatômico do boneco nós conseguimos identificar, e outra extremidade sobre a coluna vertebral nesse ponto. Terceiro item, origem e inserção do músculo, que é exatamente o quarto item, que é o ponto móvel, que seria a inserção, e o ponto fixo, que seria a sua origem. Então nós temos o ponto fixo, os